Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui estamos, mais uma vez conectados na fé. E eu quero te acolher aqui no nosso canal. Muito obrigado pela tua participação. Vamos ouvir no Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. Ai de vós, guias cegos. Esta é a centralidade, a mensagem que nós vamos escutar, porque Jesus vai falar agora com os mestres da lei e os fariseus. Vamos então ouvir aquilo que o nosso Senhor tem para nos dizer. Eu peço que você fique aqui conosco, escutando a palavra de Deus e também a reflexão, para que você tenha a mensagem do Evangelho de hoje junto de você, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, levando sempre a palavra de Deus a mais corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizei: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus, que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós sabemos de uma coisa: Jesus sempre bateu de frente com os fariseus e com os mestres da lei. E hoje, nesse evangelho, ficou muito claro isso, né? Mostrando para nós como que Jesus enfrentava essa realidade. Porque os mestres da lei e os fariseus eram aqueles que coordenavam o templo, as sinagogas. Então, estes eram os homens da lei, os homens da igreja, os homens do templo. Então, por isso que Jesus aqui chacoalha a situação para mostrar para eles que eles estavam errados nas suas ações. E olha só como é que Jesus fala: ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas. Jesus sempre bateu de frente e chamava eles de hipócritas. Por quê? Eles fechavam o reino de Deus para os homens e também para eles próprios. E não deixavam com que ninguém entrasse, porque era muita lei, muita regra, muita disciplina. Então, fechava-se essa realidade. E aí Jesus vai de novo: ai de vós, mestres da lei e fariseus. E aí vai dizer: quando vocês convertem uma pessoa, não o ajudam a conseguir o céu, mas sim o inferno. Olha que dureza é essa palavra, né? E isso é importante para que a gente vá também compreendendo o porquê da briga de Jesus com os fariseus. E aí ele vai de novo dizer: ai de vós, guias cegos. E isso aqui é importante, porque o nosso Senhor está dizendo assim: aqueles que estão à frente da comunidade, sacerdotes, missionários, padres, leigos, todos nós devemos ajudar as pessoas a entrarmos no reino dos céus. E nós muitas vezes impedimos as pessoas também. Jesus está falando lá para os fariseus, para os mestres da lei, mas está falando para nós também hoje. Será que nós estamos ajudando as pessoas a encontrarem o caminho de Deus? Será que nós estamos ajudando mesmo as pessoas a entenderem que quando elas buscam a Deus através da palavra, elas são merecedoras, sim, da nossa compreensão, do nosso amor e da nossa ajuda? É isso que o nosso Senhor está dizendo. Por isso, então, ele vai continuar, né, falando sobre essa questão do templo e do ouro. O que vale mais, o templo ou o ouro que está no templo? E aí Jesus, então, vai dizer: insensatos e cegos, o que vale mais, né, é a oferta que aquela pessoa dá, que está dentro do templo. É por isso, então, meus irmãos, que nós somos chamados a olhar
para aquela realidade que somos chamados a vivenciarmos a nossa fé como irmãos, vivendo juntos para que possamos alcançar a graça da salvação juntos, respeitando uns aos outros. E assim, o Evangelho então mostra essa realidade para que nós compreendamos bem que nós devemos caminhar de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Ai de vós, guias cegos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ajudar uns aos outros a entrarmos nesse caminho para a salvação que é o próprio Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.